Eu gostaria que você, por favor, abrisse as Escrituras em Gênesis, capítulo 3. Pode pôr mais som aí, Tom Gedoni. Pode pôr mais som. Gente, como é gostoso ver vocês adorando ao Senhor. Foi muito legal, né, amor? Fiquei arrupiado, como diz o outro. Eu entrei aqui, deu um negócio, meu moleque, que gostoso isso. Você fica meio abobadão, né? Ver os irmãos exaltando ao Senhor, celebrando com alegria. E de fato nós temos todas as razões para isso, porque o nosso Senhor ressuscitou e está vivo à destra do Pai. Amém? E tem todas as coisas sobre o controle. E nós estamos encorajados. Então, Gênesis capítulo 3. E eu gostaria de falar hoje acerca de chamado. É algo que nós temos trabalhado por toda a nação. Eu gostaria de falar isso com vocês. Gênesis capítulo 3. Vamos começar do versículo 6 em diante. Bom, vamos do versículo 1, podemos? Vocês gostam de ler a Bíblia, gente? Sim? Eu nunca sei porque eu falo isso, que eu sempre quero ler o texto inteiro. Eu tento ganhar tempo, mas eu gosto de ler a Bíblia. Versículo 1. Ora, a serpente era mais astuta que todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda árvore do jardim? E disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis. Verso 5. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. E viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento. Tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao seu marido, e ele comeu com ela. Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, e coseram folhas de figueira, e fizeram para si aventais. E ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia, e esconderam-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. E chamou, diga chamou, o Senhor Deus ao homem e disse-lhe: onde estás? E ele lhe disse: ouvi a tua voz soar no jardim, e tive medo, porque estava nu e escondi-me. Eu quero orar ainda mais uma vez. Pai, uma vez mais te damos graças, e nesse dia singular, levantamos o nome do seu Filho, mais alto do que qualquer outro nome sobre os céus de Fortaleza, Senhor. Levantamos o nome de Jesus sobre os céus dessa cidade e rogamos que todos aqueles que invocam o nome do Senhor nessa cidade sejam edificados e recebam um poderoso derramar do Espírito de sabedoria e revelação. Senhor, eu abençoo os santos aqui nessa casa profética, mas não apenas aqui, e sim todos os que invocam o nome do seu Filho, Senhor, deles e nosso. Pai, que nessa noite o sacrifício de seu Filho possa nos atrair para mais perto de você pelo seu Espírito. Amém. Queridos, então nós vamos partir o pão. Eu acredito que é obviamente necessário que nós possamos expor as Escrituras, mas eu confesso para vocês que em dias como esses, eu acredito que não são dias de muitas palavras. Sempre que reunimos para partir o pão, Tiago, em Curitiba, eu trago a memória dos irmãos, quando estou presente, quando Paulo escreve a Timóteo e diz: lembra-te de Jesus Cristo, que deu bom testemunho diante de Pôncio Pilatos,
eu aprendi com um dos meus pastores, hoje o nosso pastor principal, o irmão Valdemar, que sempre que nós nos reunimos para partir o pão, nós devemos falar exclusivamente do Senhor. E nós devemos trazer à memória o Senhor. Então, em dias assim, eu confesso para vocês, eu fico constrangido de falar muito. Eu tenho temor de roubar a glória que pertence ao Senhor. Todos os dias são dias do Senhor, mas há memoriais, e esse é um memorial onde o nome de Jesus tem que ser levantado exclusivamente. E o Senhor disse: a minha glória eu não darei a ninguém. Eu gostei muito do que cantamos aqui, e o Tiago precisa deixar Deus fluir através da adoração também, porque ele recebeu o encargo do Senhor. Ontem eu mostrei um vídeo para ele muito legal que me lembrou ele. Quando o pastor canta depois do louvor, é uma bênção, muito gostoso. Queridos, há um princípio de ensino das Escrituras, que eu acredito que o vosso pastor, sendo mestre, já falou disso mais do que uma vez, chamado princípio de primeira menção. Quem já ouviu falar sobre isso aqui? Levanta a mão, não deixa o pastor envergonhado, que eu sei que ele já falou, tenho certeza absoluta. O princípio de primeira menção é uma regra de interpretação, de exegese bíblica, que nos ensina o seguinte: que sempre que desejamos conhecer plenamente o significado de um termo nas Escrituras, nós precisamos encontrar a primeira menção de tal termo. Diga primeira menção. Por isso os teólogos e os exegetas chamam de princípio de primeira menção. E a teologia, a boa teologia, nos ensina que na primeira menção de cada termo é onde nós entendemos o pleno significado de tal termo. Segue-se que, se queremos estudar acerca de fé, então nós procuramos a primeira vez que fé é mencionada nas Escrituras. Quem está me entendendo, sacode a mão e diz sim. Então, se queremos estudar amor, ou se queremos estudar compaixão, ou comunhão, etc., procuramos a primeira menção de tal termo nas Escrituras. E aqui, nesse texto, nós temos 3 primeiras menções que eu quero abordar hoje. Você encontra no versículo 8, a primeira menção explícita da palavra presença. O texto diz: e ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava pelo jardim pela viração do dia, e esconderam-se o homem e sua mulher da presença do Senhor. Diga presença. Diga presença. Então, o próximo versículo diz o seguinte: e chamou o Senhor Deus ao homem. É a primeira menção da palavra chamado. Diga chamado. E depois o texto no verso 11 diz, 10, diz: e ele disse: ouvi a tua voz soar no jardim e tive medo. É a primeira menção da palavra medo. Diga medo. Diga presença, chamado, medo. Mais uma vez, presença, chamado, medo. E eu confesso, Tiago, que quando o Senhor começou a me trazer luz da conexão dessas palavras, muitas coisas começaram a fazer sentido para mim, e eu acredito que farão sentido para você. Não é meramente obra do acaso que presença, chamado e medo são mencionados juntos pela primeira vez nas Escrituras. De antemão, eu quero dizer uma coisa que ao longo dos anos eu tenho aprendido com o Senhor. Não somos nós que perseguimos a presença de Deus. É a presença de Deus que nos persegue desde o Éden. Por todas as Escrituras, nós iremos ver a presença procurando um lugar de habitação. Escute o que eu vou te dizer. Nós não precisamos perseguir a presença. Nós devemos nos tornar uma habitação.
Eu sei que nós gostamos de terminologias e até de canções que falam acerca, Emanuel, de perseguirmos a presença de Deus, e eu acredito que isso serviu para uma estação, para despertar e aquecer o coração dos santos. Mas num tempo de fundamento, de entendimento, se nós formos mais cirúrgicos e pontuais nas Escrituras, nós vamos perceber que nunca é o homem que procura Deus. Não é correto dizer isso, mas é Deus, com sua santa e gloriosa presença, que persegue o homem. Eu não sei se você já se deu conta, e eu quero olhar com vocês alguns textos. Vamos, por favor, a 2 Coríntios capítulo 5. E eu quero te mostrar uma coisa. O texto é bem interessante, bem profundo e complexo até. Não iremos abordar a complexidade do texto, mas eu quero apenas te mostrar uma coisa que o texto afirma. Versículos 1, quem está lá diga assim: sim. Porque sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos, eterna nos céus. E por isso também gememos, desejando ser revestidos da nossa habitação, que é do céu. Se todavia, estando vestidos, não formos achados nus. Querido, presta atenção. Quem foi achado nu diante de Deus? Sabe qual é a casa que Paulo se refere, o tabernáculo? Ele não está falando de morar no céu. Ele está falando que o homem foi criado originalmente para ser um tabernáculo. O que o homem é para Deus? O lugar de habitação da sua santa e gloriosa presença. Deus criou o homem para ser uma habitação, e nós poderíamos ver N textos nas Escrituras sobre isso, e de fato eu quero ver algo rapidamente, porque isso está totalmente atrelado ao sacrifício vicário de Cristo, a razão pela qual ele se deu por completo. Então, esse texto está dizendo que enquanto neste tabernáculo, por causa do pecado, nós gememos, desejando ser revestidos da nossa habitação celestial. Qual é essa habitação celestial? É o corpo glorificado. Sabe por que nós receberemos um novo corpo? Porque de novo nós teremos capacidade do nosso corpo físico hospedar a presença de Deus. Isso ainda não é pleno, mas na estrutura original do plano de Deus, o homem era capaz de suportar em si a glória de Deus. Então, desde aquela fatídica tarde de Gênesis 3, a presença de Deus não encontrou lugar de repouso, de descanso. E a primeira pergunta que Deus fez ao homem foi: onde você está? Por quê? Porque a presença de Deus procura um lugar para repousar. Você é este lugar? Nossas casas têm sido esses lugares. Agora eu quero que você entenda, curiosamente, isso é tão... Eu fico lendo a Bíblia, irmão, tem hora que eu falo, meu Deus, como é que os crentes não entendem que é tão simples? Sério, irmão, eu sei que é graça, mas não faço esforço nenhum, eu só leio e falo, meu Deus, isso aqui, achado nu, claro, Paulo está falando de Gênesis, e de repente você monta o quadro inteiro, você fala de novo, de um outro prisma, Deus procurando a mesma coisa. Então, de Gênesis a Apocalipse, Deus está procurando um lugar para habitar, amém? Não é sobre perseguirmos a presença, é sobre nos tornarmos uma habitação. E como nos tornamos uma habitação? Eu disse no retiro, pelo hábito. Todo hábito gera uma habitação. Todo hábito gera habitação. Nós não devemos perseguir a presença, é a presença que nos persegue. Nós precisamos nos tornar uma habitação. E o nosso hábito constante de buscarmos a face de Deus faz de nós esse lugar de habitação. Agora eu quero que você perceba uma coisa incrível que nós podemos ver.
por todas as Escrituras. E vamos ver isso rapidamente. É um assunto dos meus preferidos, olharmos para as Escrituras e percebemos isso. Vamos a Gênesis capítulo 2, por favor. Versículo 8. Gênesis 2, 8. Quem encontrou, diga sim. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, do lado oriental, e pôs ali o homem que tinha formado. Querido, você já se perguntou qual era o propósito desse jardim no Éden? Porque Deus plantou um jardim e colocou o homem ali. Obviamente, se você continua lendo as Escrituras, você vai descobrir. Esse jardim era um lugar de habitação. Era um lugar onde Deus e o homem habitavam e mantinham plena comunhão. Então, quando Deus plantou o jardim no Éden, Ele estava dizendo ao homem: eu quero habitar entre vós. Mas o homem é expulso do jardim. A gente vai retomar esse tema, que é o nosso assunto central hoje. E então Deus segue com o plano B em ação. Amém? Amém? Não amém. Deus não tem um plano B. E a piadinha é chata, mas você não esquece mais. Porque por não entendermos que Deus não tem um plano B, é que nos envolvemos com aquilo que Ele não está envolvido. Abra sua Bíblia em Êxodo 25. Êxodo capítulo 25. Você ainda está feliz? Sim? Espero que você permaneça feliz até o fim. Êxodo 25, centenas de anos depois, você tem Adão, a queda, Caim, Abel, Noé, dilúvio, Torre de Babel, Abraão. Aí você tem os patriarcas, Isaac, Jacó, José, Egito, deserto. Aí aparece Moisés para a entrada de Canaã. Olha o que Deus diz em Êxodo 25, 8. E me farão um santuário, e eu habitarei no meio deles. Olha só, em Gênesis, o desejo de Deus, ele é anunciado por intermédio de um jardim. Em Êxodo, é anunciado e mostrado por intermédio de um tabernáculo. Qual era o propósito do jardim? Um lugar de habitação. Qual era o propósito do tabernáculo? Um lugar de habitação. Então Deus ainda seguia dizendo ao homem a mesma coisa: eu quero habitar entre vós. E nós passamos aqui milhares de anos, centenas de milhares de anos, e chegamos no período dos reis. Abra sua Bíblia em 1 Reis, capítulo 6. A minha abriu na primeira, que me deu até um susto agora. Jesus está tão interessado que eu fale sobre isso, que até os anjos estão me ajudando a abrir a Bíblia, que eu acho que nunca aconteceu isso. A primeira. 1 Reis, capítulo 6. O que eu quero que você entenda? Que por todas as Escrituras, Deus está procurando a mesma coisa. Quem está entendendo, diga sim. Então, em 1 Reis, capítulo 6, nós temos o registro do término do templo de Salomão. E o templo de Salomão foi aquele templo onde a presença, a glória de Deus encheu, os sacerdotes não podiam ter-se em pé, etc. coisa e tal. E ele era uma figura do desejo de Deus. Quem é o templo de Deus agora, irmãos? A igreja. Nós somos o templo de Deus, ok? E vale dizer uma coisa: você não é o templo de Deus. Você é uma pedra viva. Nós é que somos o templo de Deus. E é essa a razão pela qual nós precisamos viver em comunidade e nos congregar.
Deus não habita num indivíduo, Deus habita em um povo. Amém? A Escritura diz que você e eu somos pedras vivas, que estamos sendo edificados como uma casa espiritual. Você não é a igreja, nós somos. Amém? Então preste atenção, quando o templo de Salomão está sendo terminado, o mais glorioso templo da história de Israel, e nós temos antes disso ainda o tabernáculo de Davi, só para ficar o registro. Olha o versículo 7. Verso 7 diz: edificava-se a casa com pedras preparadas nas pedreiras, como as traziam se edificava, de maneira que nem martelo, nem machado, e nenhum outro instrumento de ferro se ouviu na casa enquanto a edificavam. Olha que texto poderoso. O templo de Salomão foi construído há milhares de anos atrás, pastor Josué, quando não tínhamos nada de tecnologia disponível, mas tamanha era a precisão do trabalho nas pedreiras, nos lugares altos, que as pedras eram lapidadas com tamanha perfeição, que quando elas desciam, olhem comigo, elas encaixavam perfeitamente no lugar que foram preparadas para estar, de maneira que não se ouvia barulho de ferramenta de homens. Sabe o que esse texto está dizendo? Que nós somos essas pedras vivas e precisamos ser trabalhados por Deus nos lugares altos, nos lugares desertos, onde são as pedreiras, para que possamos encaixar no lugar em que Deus preparou para que estivéssemos. Sabe qual é o problema? A gente tem muito barulho hoje na edificação da igreja. E sabe que a gente tem muito barulho? Porque as pedras vivas não estão sendo lapidadas nas pedreiras, nos lugares desertos. A gente fica ainda procurando, exposição, procurando o nosso lugar e reclamando disso e daquilo. Mas querido, você é uma pedra viva e precisa estar num lugar alto, sendo lapidado pelo Senhor para encaixar perfeitamente onde Ele determinou que você estivesse. E deixa eu te falar uma coisa que eu aprendi com Bill Johnson. No dia em que você descobrir quem Deus te criou para ser, você nunca mais irá desejar ser nenhuma pessoa além de você mesmo. Você é uma pedra viva única na construção da casa do Senhor. Mas com o templo de Salomão, o que Deus está querendo dizer? A mesma coisa. Eu quero habitar entre vós. Em Gênesis, um jardim. Em Êxodo, um tabernáculo. No período dos reis, um templo. E o que Deus está dizendo? A mesma coisa. Eu quero habitar entre vós. E você precisa entender que esse clamor do Pai foi o que moveu o Filho. Por milhares de anos o filho viu o pai chorar e dizer: eu quero habitar entre os homens. Até que um glorioso dia o filho disse: eu vou abrir um novo e vivo caminho. Sabe uma coisa gloriosa? A gente já vai ver aqui mais 2 textos dessa construção aqui. Mas o texto de João 14,6, tão conhecido, é pouco compreendido. Em João 14,6, Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e ninguém vem ao Pai senão por mim. Sabe por que ele disse isso? Porque quando o homem peca, lá em Gênesis 3, do verso 22 ao 24, sabe o que Deus faz? Ele coloca um querubim para guardar o caminho para a árvore da vida. Sabe o que Jesus estava dizendo? O caminho foi aberto de novo. O homem não podia mais acessar a vida de Deus por causa do pecado, mas o Senhor abriu um novo e vivo caminho. Agora eu ainda quero que você olhe Ageu comigo. Abra sua Bíblia em Ageu. E nós estamos vendo, na verdade, agora a mensagem central de todo o Antigo Testamento ou da Primeira Aliança. Livro de Ageu, capítulo 1. Páginas amarelas. Se você me pergunta, Tiago Leandro, qual é uma das principais palavras que você entende para a igreja nos nossos dias, a mensagem no livro de Ageu. Um livro de 2 capítulos com uma poderosa mensagem profética de Deus para os sacerdotes dos nossos dias. O livro do Ageu trata de uma única coisa, olhe para mim. Então em Gênesis é um jardim,
em Êxodo um tabernáculo, no período dos reis um templo. E o que Deus está dizendo? Eu quero habitar entre vós. Quem está me entendendo, diga sim. Agora, o que nós ainda percebemos que o povo depois passa a acreditar mais na estrutura e na religiosidade do que na vida simples e pura com o Senhor. Então Deus permite que Nabucodonosor, rei de Babilônia, invada Jerusalém, destrua o templo, e o povo vai levado para o cativeiro. E quando Deus tira o povo do cativeiro, 70 e poucos anos depois, para cumprir a palavra de Jeremias 29:10, Deus ainda está dizendo a mesma coisa: construam um lugar para que eu possa habitar entre vocês. E o povo chega do cativeiro, 70 e poucos anos depois, a cidade está destruída. Deus está usando um homem chamado Ciro, e Deus falou conosco: Tiago, eu quero abençoá-los. Ele disse: eu vou levantar os Ciros, os que vão financiar a construção da casa de oração. Um rei ímpio pagou a construção da casa do Senhor. E uma coisa Deus me fez ver nas escrituras também, que esse é um tempo, e demorou para mim aceitar e falar isso. Quem me conhece sabe o quanto eu sou cuidadoso, mas hoje eu tenho segurança de que é um tempo de transferência de riquezas. Deus vai transferir riquezas para pessoas que conhecem a sua vontade. É o conhecimento da vontade de Deus que nos confere a autoridade e os recursos. Por quê? Porque os templos nas escrituras foram construídos com recursos de ímpios. Sabe com qual recurso Moisés construiu o tabernáculo? Com os despojos do Egito. Sabe com qual recurso Salomão construiu o templo? Com os despojos de guerra de Davi. Sabe com qual recurso foi construído o templo por Zorobabel aqui nos dias de Ageu? Com os recursos de Ciro, rei Medo-Persa. Sabe com qual recurso foi construído o templo nos dias de Jesus? Herodes financiou. Sabe o que Deus disse? Eu vou colocar o recurso dos ímpios na mão de pessoas que entendem a minha vontade. Ele não vai enriquecer você para que você se desvie na soberba da riqueza, mas Ele vai colocar recursos na sua mão para construir um lugar de habitação para Ele. E Ele habita em pessoas, e esses recursos serão investidos em pessoas. Quem está me entendendo, diga assim. E logo esse lugar aqui vai ficar bem pequeno para vocês. Porque se nos envolvemos com o que Deus está fazendo, Ele tem pressa em acelerar as coisas. Embora eu não goste de dizer que Deus tem pressa, mas outro dia eu explico isso. Ageu capítulo 1, quem encontrou diga sim. Então o povo sai do cativeiro e Deus mantém o recurso, envia o recurso. Só que esse povo acaba usando o recurso para construir as suas próprias casas. Porque quando eles começam a reconstruir a casa do Senhor, eles estão motivados, mas de repente eles olham para suas casas e pensam: puxa, minha casa também foi destruída 70 e poucos anos atrás, e está vindo muito recurso, Deus está me abençoando. Então eles dizem assim: bom, peraí, eu vou usar esse recurso para construir a minha casa, e ali nasceu Minha Casa Minha Vida. Eu vou usar esse recurso para fazer a minha casa, e quando sobrar um tempo e um recurso, a gente volta a edificar a casa de Deus. Aí sabe o que Deus faz? Levanta um profeta. E Deus diz: por favor, não façam isso de novo, vocês já fizeram isso e foram parar no cativeiro. Em Êxodo, Deus deu recurso para o tabernáculo, virou um bezerro de ouro. Eu disse no retiro e vou repetir: quando o nosso coração não conhece o propósito de Deus, ele fabrica os seus próprios propósitos. Chama de bênção, mas Deus chama de ídolo. Eles pegaram o recurso do Egito e acharam que Moisés demorou. O recurso era para o tabernáculo. Virou um bezerro de ouro. Anos depois, está acontecendo a mesma coisa. Eles estão cuidando das suas próprias casas, e a casa do Senhor está em ruínas. Então ele levanta Ageu, capítulo 1, verso 2, diz assim: assim fala o Senhor dos exércitos, dizendo: este povo diz, não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Veio, pois, a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: porventura é para vós tempo de habitardes nas vossas casas de fino acabamento, enquanto a minha casa está em ruínas? Sabe o que Deus pergunta ao povo? Irmãos, só uma perguntinha: quem aqui era cativo e escravo? Levanta a mão aqui e diga assim. Não, tem uns irmãos bem santos que não eram. No final vocês podem orar por mim. Quem aqui era cativo e escravo? Quem aqui tem mais do que merece? Quem aqui acha que o sacrifício de Jesus é suficiente? Então a gente está na condição desse povo, mas olha só. Eles começaram a dizer: não é tempo de edificar a casa do Senhor, é tempo de construir a nossa casa. E o Senhor diz: espera aí,
Eu primeiro tirei vocês do Egito, dei recurso, virou um bezerro de ouro, eu tive que matar um monte de gente para construir o tabernáculo. Depois eu tirei vocês da Babilônia, dei recurso, agora vocês vão cuidar das coisas de vocês. Sabe qual é a palavra que eu e a Fran carregamos, uma palavra apostólica? Essa palavra. O Senhor insiste conosco e diz: não quero que vocês habitem em uma casa de fino acabamento, enquanto a minha casa está em ruínas. E não é fácil. Não é nada fácil carregar uma palavra dessa para uma nação. Nós moramos de uma forma muito simples, e eu não estou aqui reclamando, não nos falta nada, mas a gente mora muito simples. E muitas vezes nós vamos em muitos lugares e irmãos nos servem, e nós entramos em casas incríveis, daquela casa que a gente quer tirar foto. Eu ia falar, que casa linda, né? Eu não estou dizendo que é pecado, você sabe o que faz e você se acerta com Deus, mas o Senhor fala para mim: Leandro, você não vai habitar uma casa de fino acabamento. Por quê? Porque eu te chamei para construir a minha casa primeiro. Cuida das minhas coisas e das tuas eu cuido e digo quando. É difícil, mas confesso que eu me acho privilegiado, porque o Senhor pode contar comigo. Eu não sou um mero telespectador do que Ele está fazendo, eu sou um cooperador da sua vontade. Quantos estão comigo aqui, amém? Então, olha só, aí Deus repreende o povo. O texto é bem intenso, mas eu não vou entrar nos detalhes dele. Bom, só um pouquinho, tá bom? Versículo 5, quem está ali diga assim: ora pois, assim diz o Senhor dos Exércitos, considerai os vossos caminhos. O que Deus está dizendo? Vocês já fizeram isso uma vez quando saíram do Egito. Verso 6, semeais muito, recolheis pouco, comeis, porém não vos fartais, bebeis, porém não vos saciais, vestivos, porém ninguém se aquece, e o que recebe salário, recebe para colocá-lo num saco furado. Querido irmão, olha para mim em nome de Jesus, e não me responde, por favor, essa é a sua vida? Você nunca está satisfeito com nada, come, não se farta, bebe, não se sacia, veste, não se aquece, e seu salário cai num saco furado? Deixa eu te falar uma coisa, a gente fica culpando o diabo, mas esse texto vai mostrar outra coisa para nós. Versículo 7, quem está comigo diga assim: assim diz o Senhor dos Exércitos, considerai os vossos caminhos. Subi ao monte, trazei madeira, edificai a casa, dela me agradarei, e nela serei glorificado, diz o Senhor. Verso 9, esperastes um muito, mas eis que veio a ser pouco, e esse pouco, quando trouxestes para casa, o devorador dissipou com um sopro. Aleluia? Aleluia? Quem dissipou com um sopro? Quem assume a autoria da crise? E quando vocês trouxeram o pouco para casa, eu dissipei com um sopro. E por que causa, diz o Senhor dos Exércitos? Por causa da minha casa que está em ruínas, enquanto cada um de vocês corre para construir a sua própria casa. Queridos, esse é um dos textos proféticos mais relevantes para a igreja dos nossos dias. Deus começou a prosperar a igreja brasileira e ela começou a se envolver com as coisas dela. Pode soar como um absurdo para muitos o que eu vou falar, mas a crise no Brasil é ocasionada pelo próprio Senhor para trazer o seu povo para o centro da sua vontade. E deixa eu te falar uma coisa, quem está andando na vontade de Deus não está em crise. Você pode passar momentos de provação, isso faz parte, Deus está te esticando, está te ensinando, mas isso não é duradouro. As pessoas dizem para mim, esse momento é ruim, eu digo, mas é o melhor momento da minha vida e da Fran. Seria porque nós estamos engajados com a causa de Deus e você não? Vocês ainda estão felizes? Então o texto continua e diz: por isso retém os céus sobre vós o orvalho, e a terra detém o seu fruto. Sabe o que Deus está falando? Ele vai começar a falar de um abalo na natureza, porque Israel era uma nação que vivia especificamente da agricultura. Então um abalo na natureza causa um abalo na agricultura, que causa uma crise econômica na nação.
Sabe por quê? Porque Deus está chamando o seu povo e dizendo: se envolvam com a edificação da minha casa. Vocês querem construir um lugar para o Senhor em Fortaleza? Querem? Vocês estão prontos a dar tudo ao Senhor? Olhe para mim, fica tranquilo. Eu não vou levantar uma oferta. Fique em paz. Eu não tenho alguns envelopes aqui no meu bolso. Eu não sou esse tipo de gente. Vocês conhecem os pastores que têm. E eu não sou esse tipo de gente. Eu não estou falando apenas de finanças. Eu estou falando de sacerdotes e sacerdotisas de Deus que darão tudo ao Senhor. Para quê? Para que Ele tenha um lugar para habitar. E aí você vai descobrir uma coisa sobre o cara a quem Deus diz assim: achei. Há um único homem em todas as Escrituras que Deus diz assim: eu achei. Quem é esse homem? Davi. Por quê? Porque esse homem era consumido por um único desejo. Agora eu quero que você veja uma coisa, rapidamente. 1 Crônicas 17. Eu acredito que é isso. Eu não anotei, meu esboço não está dando certo de novo, é isso. Tudo bem, eu estou um pouco perdido no meu horário. Deixa eu ver que horas são. Eu não sei que horas eu comecei, pastor Tiago. Ele falou: Leandro, você tem 1 hora, mas eu não olhei que hora era, entendeu? Então, para mim, eu comecei agora, porque agora que eu olhei no relógio. Glória a Deus, irmãos, vocês estão felizes ainda? Alguém aqui mora mais longe do que 3.500 quilômetros? Não, então quem mora mais longe aqui é eu e a Fran. 1 Crônicas 17, quem encontrou? Quem está entendendo o peso das coisas que estamos falando aqui nessa noite? Sabe por que eu estou falando isso, Tiago? E eu já estou entendendo. Eu ia falar uma coisa, o Senhor foi inclinando meu coração, agora eu já entendi. Porque essa palavra é a palavra singular que eu e a Fran carregamos para a nação. E sempre que eu me reúno a primeira vez com os santos numa região, eu faço isso e eu não ia fazer, estava passando batido. Eu ia seguir o meu esquema, ia ser benção, ia ser legal de Deus. E Deus falou: não! E sabe o que eu estou entendendo? Que Deus tem uma coisa especial com vocês aqui. Porque quando Ele puxa a nossa orelha, é porque Ele acredita na gente. É porque Ele acredita no que está sendo construído aqui. E eu não tenho problema de ser o chato, desde que você entenda a vontade de Deus para a sua vida. Talvez demore um tempo, mas um dia você vai dizer: que bênção, o irmão Leandro nos ajudou também. 1 Crônicas 17, quem encontrou, diga assim. Olha a diferença daquele contexto e do contexto de Davi. Sucedeu, pois, que morando Davi já em sua casa, olha, Davi reconhecido rei, disse ao profeta Natã: eis que eu moro em casa de cedro, de fino acabamento, mas a arca da aliança do Senhor está debaixo de cortinas. Depois você pode ler todo esse texto, ele é incrível, mas sabe o que Deus amava em Davi? Mesmo com suas falhas, porque a graça cobre multidão de pecados, e assim tem sido com você e comigo, sim ou não? É porque quando Davi recebeu a mais alta promoção de Deus, o coração dele não foi roubado. Sabe, Deus não pode promover muitos entre nós, porque eles serão roubados. Deus disse a Davi: Davi, você será rei sobre todo o meu povo. Levaram anos para que isso acontecesse. E Davi sempre se manteve fiel no pouco, e quando ele foi entronizado rei sobre todo Israel, e entrou no seu palácio, sabe o que eu gosto de pensar? Davi entrou na sua mega casa confortável, com um sofá de 4 metros de couro que gelava no controle, com um telão Blu-ray, cara, e ele entrou e pegou e ligou aquela coisa, desceu aquela...
E de repente ele levantou do sofá e começou a andar de um lado para o outro, falando, não está certo, não está certo. E o profeta Natã, que ficava do lado do rei, cara, todo homem de Deus anda com profetas, Gade e Natã. E Natã falou, o que você está inquieto? Você é o rei, poderosão, todo mundo reconhece, tua vingança tem sabor de mel. Quer dizer, agora todo mundo vai ter que te engolir, você e o Zagallo na Copa América e tal. E Davi falou, não. E daí Natã falou, o que, meu rei? Ele falou, não está certo, eu moro numa casa de fino acabamento, mas a presença de Deus não tem um lugar de descanso. Cara, eu tenho plena convicção que nos céus, o Pai olhou para os milhares de anjos e falou, vocês viram? Viram como eu sei escolher? O coração dele não foi roubado na mais alta promoção. E eu quero profetizar que você, Tiago, não será roubado. Nada vai roubar o seu coração e da Susan. Bendito é o nome do Senhor, irmãos. Eu ontem honrei meu amigo Alexandre. Eu quero fazer isso de novo, ele e Narlene. Ele é pastor de um pequeno rebanho que ele pastoreia como se fosse o maior rebanho de Fortaleza, e o coração dele é o mesmo desde o primeiro dia que nós conversamos. E sabe o que eles estão fazendo aqui na Parangaba? Estão levantando um lugar onde ele é adorado dia e noite. E nós vamos fazer isso juntos, porque se placa fosse bom, não ficava pro lado de fora, irmão. Nós somos a igreja de Cristo em Fortaleza. Amém? Então, por favor, volte a Ageu capítulo 1, eu quero te mostrar algo incrível. Isso era só a introdução. Aleluia, é verdade. Mas vai dar tudo certo. Vocês ainda estão felizes? Que bom, graças a Deus, eu também estou animado. Ageu 1. Agora, sabe o que eu acho incrível, Tiago? E essa é uma palavra para os restauradores. E Deus me confortou com essa palavra. Primeiro Deus fala a Zorobabel, naquele famoso texto, fica em Ageu. Mas se você está anotando Zacarias 4, 6, tem aquele famoso texto, que a gente cantava até mesmo uma música do Ronk Nolly, diz, não por força e nem por violência. Quem lembra desse texto? Mas pelo meu espírito, diz o Senhor. A gente fala desse texto sem saber o que Deus estava querendo dizer. Zorobabel sai da Babilônia para reconstruir o templo. Ele começa a reconstruir, mas todo mundo que estava envolvido com ele começa a usar o recurso para construir suas próprias casas. Zorobabel diz, como é que eu vou fazer um templo para você no meio de uma geração avarenta? Aí Deus diz, Zorobabel, não por força, nem por violência, mas pelo meu espírito. Aí sabe como Deus fala isso a Ageu? Ele diz, olha, vocês estão correndo primeiro pelas coisas de vocês, mas eu quero que vocês saibam, eu vou cumprir a minha vontade, com vocês ou sem vocês. Mas é melhor que vocês participem dessa vontade. Aí olha o que Deus diz no versículo 8, Ageu 1:8, quem está lá diga assim. Subi ao monte, trazei madeira, edificai a casa, dela me agradarei e nela serei glorificado, diz o Senhor. Sabe o que é isso? Olha para mim, sabe o que Deus estava dizendo? Eu irei edificar um lugar para a minha habitação. Sabe por quê? Quem subiu ao monte, levando madeira para edificar uma casa? Diz o nome dele para mim ouvir. Ele subiu o Gólgota, levou a cruz e construiu um lugar onde a presença de Deus pode habitar. Igreja gloriosa. Sabe o que Deus estava dizendo? Eu vou fazer de um jeito ou de outro, mas estou chamando vocês para se envolverem com o mais alto plano de toda a história do universo. A construção da minha casa. Então em Gênesis é um jardim, em Êxodo é um tabernáculo, no período dos reis você tem 2 templos e a tenda de Davi, e o que Deus está dizendo? Uma única coisa, eu quero habitar entre vós. Agora você terminou toda a mensagem do Antigo Testamento, e agora nós entramos num período que chama transição das alianças, quando Deus vai fazer um novo pacto. Vamos ver Isaías capítulo 7.
E nós estamos vendo todas as escrituras e eu amo isso. Você está vendo? Os irmãos falam que eu prego de Gênesis a Apocalipse sempre. Não sei por que eles falam isso. Mas está dando tudo certo, eu estou aqui muito encorajado com isso. Agora é a transição das alianças. Esse texto está na antiga aliança, mas é uma profecia quando Deus ia fazer um novo pacto. Versículo 14, quem encontrou, diga assim: portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal, ou seja, um sinal do seu desejo, da sua vontade. Eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho, e chamará o seu nome Emanuel, que quer dizer... E quando Jesus estava andando sobre a face da terra entre os homens, o que Deus estava dizendo a eles, a mesma coisa que diz desde o Éden: eu quero habitar entre vós. Em Gênesis um jardim, em Êxodo um tabernáculo, no período dos reis dos templos, na transição das alianças uma pessoa, e Deus está procurando a mesma coisa. Nós não precisamos perseguir a presença de Deus, precisamos nos tornar uma habitação, pois é a presença que nos persegue. A pergunta de Deus é sempre: onde você está? Quem está me entendendo, diga assim. 1 Coríntios capítulo 3. Agora nós entramos na nova aliança. E você está entendendo o que Deus procura desde o Gênesis. 1 Coríntios capítulo 3. Nova aliança, o tempo que se estende até nós. Verso 16. Quem encontrou, diga assim. Não sabeis vós que sois o... Todo mundo junto. Sois o templo de Deus, e que o Espírito de Deus habita em vós. E agora com a igreja, uma casa espiritual, o que Deus está dizendo? A mesma coisa. Eu quero habitar entre vós. O que é a igreja hoje para o mundo? A mensagem que Deus ainda deseja morar entre os homens. Assim como era no Éden, assim será novamente, tudo novo de novo. Agora abre Apocalipse 21 para você ver na consumação do plano de Deus. Isso é incrível. Você acabou de ter uma aula de teologia mais rápida da história de Fortaleza. Sabia? Sério? Porque nós estamos entendendo a vontade de Deus, é bem simples. Agora, depois de entender, nós precisamos nos comprometer com essa vontade, amém? Apocalipse 21, aqui é a consumação do plano de Deus, o pecado já foi extirpado, Deus já julgou os ímpios. Aí o que a Escritura diz? E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. E eu, João, vi a santa cidade, the New Jerusalem, que de Deus descia do céu, preparada como uma esposa, adornada para o seu marido. E ouvi uma forte voz vinda do céu que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará. De Gênesis a Apocalipse, Deus está procurando um lugar de habitação. Em Gênesis é um jardim, em Êxodo é um tabernáculo, no período dos reis são os templos, na nova aliança é uma pessoa, Emanuel. Na transição das alianças, perdão, é uma pessoa, Emanuel. Na nova aliança é uma casa espiritual, a igreja. Na consumação do plano de Deus é a santa cidade, a nova Jerusalém, o lugar onde Deus vai habitar com os homens. O texto termina dizendo: e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus.
Aleluia. Agora eu posso finalizar a palavra profética de Deus para essa noite. Nós começamos vendo que 3 palavras aparecem juntos. Quais eram as palavras? Presença, chamado e medo. Agora eu quero corrigir o que nós entendemos sobre chamado. Primeira vez que Deus chamou o homem, não era para ele fazer coisa nenhuma. A pergunta de Deus ao homem não foi o que você está fazendo, foi onde você está, que não na minha presença. O homem ouviu a voz do Senhor e se escondeu da presença de Deus entre as árvores do jardim. E o Senhor disse: onde você está? Por que você saiu da presença? Sabe qual foi a resposta do homem? Eu ouvi a sua voz e tive medo. Sabe quando a voz de Deus causa medo? Quando você saiu da presença. Se você começa a ouvir uma palavra desafiadora como essa, e você começa a sentir medo por tantas coisas que você pode precisar abrir mão, sabe por quê? É porque você já saiu da presença. Sabe o que é o medo? A consequência de ter saído da presença de Deus. Porque na presença o perfeito amor lança fora todo o medo. Sabe o que nós enfrentamos? Nós enfrentamos uma geração que quando escuta uma palavra de confronto profética, de diretiva, nós pensamos: isso é muito difícil, eu tenho medo, o que Deus pode me pedir? Então você não conhece a presença. Porque na presença de Deus todas as outras coisas perdem um valor. A melhor coisa que alguém pode desfrutar é da presença de Deus, irmãos. E essa é a razão pela qual o Senhor, o nosso Senhor, o meu Senhor, o seu Senhor, amém? Deu a sua vida para que tivéssemos acesso à presença. Escute, chamado não é uma tarefa a se realizar. Chamado fala de um lugar para se habitar. Quando Deus chama o homem, Ele chama o homem para voltar para o lugar de onde ele nunca deveria ter saído, a presença de Deus. E desse lugar nós somos enviados e vocacionados. Aí a gente vai falar de missão outra vez, outra hora. Tem muita coisa a ser feita? Tem, mas não sem antes aprendermos a habitar nesse lugar. Foi por isso que Jesus repreendeu Marta, e o pastor Tiago, muito equilibrado, falou das várias perspectivas. E é o correto, porque nós precisamos contemplar e precisamos servir. Mas ninguém pode servir sem antes ter contemplado. Sabe o que Jesus estava dizendo para Marta? Marta, eu não estou procurando uma empregada doméstica, eu estou buscando uma esposa. Não é sobre fazer 1 milhão de coisas para mim, é sobre me conhecer. Bendito é o nome do Senhor. E quando nós conhecemos ao Senhor, então Ele nos dá uma tarefa incrível que é chamada de ministério. E nós precisamos entender, eu tenho dito isso quando ensino o aperfeiçoamento dos santos de Efésios 4, agora eu não vou entrar que eu quero encerrar, mas eu quero que você entenda algo. Seu ministério não nasce quando você passa a fazer alguma coisa para Deus. Seu ministério nasce quando Deus passa a fazer alguma coisa em você. Porque ninguém pode dar aquilo que não tem. Eu não sabia mais ou menos, mas não tinha muita clareza, que um dia eu estaria falando a um país inteiro e até a outras nações.
Mas eu não sou um livro sem índice, Tiago e Souza. Por 17 anos, Jesus trabalhou essa mensagem no meu coração. Com todo temor, respeito, carinho. Eu não estou envaidecido, porque é graça. É graça. Mas eu posso pregar para vocês por muitas horas aqui sem ter um esboço. Eu tenho meras anotações que eu fiz sentado ali. Eu posso deixar isso aqui assim. Sabe por quê? Foi construído dentro de mim. Foram muitos anos de lágrimas. Foram muitas horas e ainda são, com as escrituras abertas, dizendo: Deus, eu quero conhecer a sua vontade. Eu disse: Deus, eu fico ouvindo os caras falando tantas coisas complexas. Os teólogos são uma benção, mas eles usam uns termos que eu nunca vou entender. Eu estudei só até a 6ª série, Deus. Tem hora que eu consulto no Google, se é com 2 S, eu com C cedilha, irmão. Eu não sou um exemplo de burro, já basta eu. Vai estudar, pelo amor de Deus, aleluia. Mas esses caras tipo eu, Jesus dá uma medida de graça maior. Não tem jeito, senão não serve para nada, irmão. Eu não sirvo para nenhuma outra coisa, a não ser despertar, equipar e edificar o povo do Senhor para cumprir o seu glorioso chamamento. Até parece que eu sou sábio, mas não sou não, irmão. É só isso mesmo. É só isso mesmo. Só que eu trato com valor, porque o vaso é de barro, mas o tesouro dentro não. Quem está me entendendo, diga sim. E eu quero terminar, abra sua Bíblia em Lucas. Eu espero estar terminando no horário, pastor Tiago. Eu de fato não sei, mas vai dar tudo certo. Quem aqui acredita que no final vai dar tudo certo, diga amém. Gente, eu já li o fim da Bíblia. No final vai acabar tudo bem. Aleluia. Para aqueles que amam a Deus e foram chamados segundo o seu propósito. Lucas, capítulo 22. Lucas 22. Então, logo após a ceia do Senhor. Cara, eu amo essa coisa em Jesus. O Evangelho de João registra que Jesus disse assim: é chegada a minha hora. Sabe o que ele disse? Escuta, isso vai ser o encaixe final. Ele disse: que direi eu, pois? Pai, livra-me desta hora. Ele disse: não, pois para esse exato momento eu vim. E quando a gente esquece que Jesus disse isso, a gente não entende a próxima coisa que ele disse, que eu vou ler com vocês, para que hoje a gente parta um pão com uma nova compreensão. Olha o que diz Lucas capítulo 22, versículo 39. Ele disse assim, diz assim a Escritura: e saindo foi como de costume para o Monte das Oliveiras, e também os seus discípulos o seguiram. E quando chegou àquele lugar, disse-lhes: orai para que não entreis em tentação. E apartou-se dele cerca de um tiro de pedra, e pondo-se de joelhos orava, dizendo: Pai, se queres, ou se possível, passa de mim este cálice. Todavia, não se faça a minha vontade, mas sim a tua. Queridos, aqui nós fechamos. A qual cálice Jesus se referia? Recorde-se que ele disse: é chegado a minha hora. Que direi eu, pois, Pai, livra-me desta hora? Não, pois para esse exato momento eu vim. E por que, poucas horas depois, com agonia de alma, ele dizia: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Todavia, seja feita a tua vontade e não a minha.
Queridos, por séculos e séculos, a maior parte dos irmãos na história da igreja, sem dúvida a maior parte, pensa que Jesus se referia ao sofrimento que estava diante dele. Pensam que Jesus, como um ser humano, temeu aquele momento difícil. E que momento difícil. Mas ele não tinha medo da morte. Sabe qual o cálice que ele não queria beber? A separação da presença do Pai. Nunca antes o Filho havia sido separado do Pai. Nunca. Mas ele assumiu o lugar de Adão. E num jardim, como Adão, o Pai disse: hoje você precisa sentir o que o homem sentiu quando se separou da minha presença. E Jesus disse: Pai, até aqui eu nunca pedi nada a você de acordo com a minha vontade, mas há uma coisa que eu quero pedir. Se for possível, afasta de mim esse cálice. Eu não quero, nem por 1 milésimo de segundos, sentir o que é ser separado da sua presença. E o Pai disse: filho, não tem como. Por isso na cruz ele gritou e exclamou e disse: Deus meu, por que me desamparastes? E sabe, por muitas vezes nós não valorizamos o sacrifício de Cristo. Qual foi o principal sacrifício? A cruz, a separação da presença. Porque nós, todos nós, não conhecemos a glória de Deus. Ninguém aqui conhece a Deus de fato. Mas Jesus habita na presença do Pai por toda a eternidade. E mesmo na terra, ele estava diante do Pai. Mas naquele dia os pecados viriam sobre ele, de toda a humanidade, e separariam ele da presença. E nessa noite eu quero orar, e o pastor Tiago vai conduzir aqui, mas eu quero que possamos entender que todo o sofrimento do Senhor, e o principal sofrimento foi experimentar ser apartado da glória de Deus, ser separado da sua presença, foi para que eu e você nunca mais vivêssemos fora da presença de Deus. E a Escritura diz em Hebreus 10: entrai pelo novo e vivo caminho. Nós hoje temos o acesso livre à presença do Pai por causa da entrega do Filho. Quem está me entendendo, diga assim.